pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Na aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios que fizemos na aula passada. Na aula passada nós continuamos a revisão de conteúdo, nós vimos sistemas de numeração decimal, como nós vamos ler, escrever, interpretá-los. Nós vimos também adição, subtração e multiplicação. Também continuamos a aprender a ler alguns gráficos, né? E nós vamos agora, nestes exercícios, corrigir aquilo que nós treinamos. Na página 34, nós temos aqui alguns testes que nós tínhamos que pegar as informações que o enunciado nos trouxe, fazermos um cálculo e escolhermos a alternativa que foi o resultado do nosso cálculo. Então, no exercício 1, o resultado de 1.800 menos 947 é um número que está entre quais números? Então, eu deveria fazer uma operação matemática, que é a subtração. Vamos fazer, então, o cálculo para vermos o resultado de 1.800 menos 1.947. Fazendo essa operação matemática, vou fazer aqui na calculadora, para nós obtermos, dá 853. Então, o resultado está entre 800 e entre 900. Por isso que a alternativa correta é a letra C. Agora, no exercício 2, pediu para nós vermos o resultado de 4.200 mais 2.350. Este resultado menos 840 daria que número? Agora nós vamos ver, dá um número maior que 6.000? Dá um número menor que 5.000? Maior que 5.000 e menor que 5.600? Não. Menor que 5.000? Não. O número está entre 5.500 e 5.800? Nós vimos que sim, o número está entre estes números da alternativa D. Portanto, ela é a correta. Agora, o exercício 3 pediu para nós arredondarmos o número para a dezena inteira mais próxima e para a centena mais próxima. Então, está aqui o arredondamento. Para a dezena mais próxima, este. E para a centena mais próxima, este. Percebam aqui que eu tive que fazer dois arredondamentos, tá? Um da dezena e o outro da centena. E aqui estão os números. Vou grifá-los todos para vocês conferirem, tá? Para eu fazer este arredondamento, lembrem que eu tenho que sempre verificar qual é a dezena inteira ou centena inteira mais próxima, tanto para cima quanto para baixo. E se eu contar do 1 ao 5, eu posso arredondar para baixo. Do 6 ao 9, eu arredondo para cima. E assim por diante. Do 10 ao 50 para baixo, 51 para 99 para cima. Como nós já tínhamos visto nas nossas aulas presenciais. Então, este exercício relembrou aquele conceito, certo? A 4 está pedindo para você assinalar a alternativa que indica o número obtido ao adicionar o menor número entre quatro ordens, formados por algarismos distintos. Então, o menor deles, em que eu tenho algarismos diferentes, é o 1023. E eu vou somá-lo com o maior algarismo de quatro ordens. Aqui não mencionou se eu tinha que deixar números repetidos ou não, algarismos repetidos ou não. Então, qual é o maior número deles? 9.999. Então, aqui eu percebi que o resultado deu 11.022. Resultado da soma do menor número 4 ordens com algarismos distintos e do maior com 4 ordens com algarismos aleatórios. Agora, o exercício número 5 falou para nós que o Gabriel somou 3 números de 3 ordens e o resultado obtido foi 600. Quais números ele pode ter somado para que isso acontecesse? Sabendo que os números são diferentes. Então, eu tenho que prestar atenção nessa informação.
Tá? Por quê? Porque se eu somar, por exemplo, 200 com mais 200 e com mais 200, vai dar 600. Só que aqui os números são iguais. Eu não posso ter números iguais aqui. Aqui os números têm que ser diferentes. Então, para isso, a alternativa que mais se adequa ao enunciado é a alternativa D. Porque se eu somar esses três números, vai dar 600. E ambos, ou todos esses números, são diferentes entre si. Ok? Espero que vocês tenham compreendido este exercício e acertado na medida do possível. Vamos então agora para o próximo. Já nesta página, nós vimos que a professora Helena pediu aos alunos que pesquisassem sobre a população atual do Brasil. E a Renata pesquisou no site do IBGE, que deu essa quantidade. Então, vamos ler essa quantidade, que é a pesquisa que ela fez, dia 16 de junho, às 20 horas, 26 minutos e 44 segundos. 207.615.352. Por que até os segundos foram marcados? Porque a cada instante que se passa, pessoas nascem, pessoas morrem. Então, se há uma medição online, vamos dizer assim, dos habitantes do nosso país, então ele vai alterar. À medida em que o tempo vai passando, os dias vão passando, essa população vai alterando. Pouco, mas se altera numa medida. Não fica um número perfeitinho, sem modificação. Por isso que colocou horas, minutos e segundos, certo? E deu este número enorme aqui. Agora, deste número enorme, vamos lá. Consulte o site do IBGE, anote a hora, o total da população e depois responda. Como se escreve por extenso o número da população registrado por Renata? Está aqui embaixo. 207.615.352. E o que você anotou? Então, você vai escrever por extenso aqui a sua resposta ou no caderno. Tá? Cada um vai ter uma resposta diferente porque vai pesquisar em dias diferentes, em horas diferentes. Certo? Agora, qual foi o aumento da população desde o momento em que Renata fez a anotação dela e o que você registrou? Como você vai fazer isso? Você vai pegar o número que você registrou, que vai ser o número maior, e vai subtrair com o número que ela registrou, que possivelmente será um número menor. Ou, se o número seu for menor que o dela vai vir em cima e o seu virá embaixo. Independentemente da ordem, você sempre tem que colocar o número maior em cima, que ele é o minuendo. Você tem que colocar o número menor embaixo, que é o subtraindo, para você obter o quê? O resto ou a diferença. Então, você vai fazer uma subtração para obter a resposta a este exercício. Certo? Depois, letra D. O contador vai atualizando os dados com acréscimos de uma unidade por vez. Sendo assim, quais foram os dois próximos números que apareceram no marcador? Então, aqui você vai ver os dois próximos números que apareceram no marcador. Os números dessas unidades. Unidade simples, dezena simples. Ok? E aqui ele perguntou na letra E. Às 22 horas, 33 minutos e 10 segundos. A Renata consultou novamente e houve uma alteração. Ela pesquisou esse número aqui. Qual foi o aumento ocorrido comparando este primeiro registro com esse registro dela? Aqui o que você vai fazer? Novamente uma subtração. Você vai subtrair 207.615.730 pelo 207.615.352. Dica: os 6 dígitos da esquerda para a direita não são os mesmos, não houve alteração. Então, você não precisa utilizar na sua subtração. Basta você subtrair os 3 últimos da esquerda para a direita.
E fazendo isso, você vai obter o resultado de 378 habitantes, que foi o aumento da pesquisa dela. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e acertado. Agora, o nosso próximo exercício também são o quê? Desafios. E pediu para vocês, primeiramente, escreverem números usando somente algarismos. Então, 123 mil, escreva assim. 5,1 milhões assim. 149 mil assim. 46 mil assim. 998 mil assim. Aí aqui, no exercício 2, pergunta assim: o desenvolvimento das diferentes cidades brasileiras é constituído pelo empenho de trabalhadores e trabalhadoras que dia a dia realizam suas tarefas com dignidade e dedicação. Um fabricante produziu, em um dia, 330.234 parafusos e, numa outra máquina, 234.567. No final do dia, quantos parafusos o fabricante produziu? Você vai fazer então uma adição, vai somar esta parcela com essa parcela e vai obter este resultado: 564.801 parafusos. A letra B do exercício diz que em uma indústria foram produzidos 47.579 lápis, sendo 35.456 lápis pretos e os demais vermelhos. E quantos lápis, então, vermelhos foram construídos ou foram produzidos? É só nós fazermos aqui uma operação matemática de subtração. Eu vou subtrair de 47.579, 35.456. Este daqui vem em cima e este embaixo na continha. E vou ter o que? O resultado de 12.123 lápis vermelhos. E a letra C? Diz que um estocador de alimentos separa em uma semana 32.345 sacos de arroz. Além disso, ele separa também 41.267 sacos de feijão. Quantos sacos ele separou neste período? Então, eu vou pegar uma informação e adicionar com outra informação. Farei uma adição, uma junção de elementos, dando 73.612 sacos de alimentos. Agora, na 3, responda. Quantos minutos dura uma partida de futebol sem contar intervalos e interrupções? Todo mundo sabe, 90 minutos. E quanto tempo você assiste à sua televisão diariamente? Quanto tempo você fica em frente à TV? Aqui não está contando o computador ou o celular, mas só a TV. Depois pensa um pouquinho também no computador e no celular. Quanto tempo vocês ficam? E escreva no caderno. Tempo de TV, põe lá. Tempo no computador, põe lá. Tempo no celular, põe lá. Faça essa tarefinha, tá? Veja quanto tempo você fica em cada equipamento deste. Agora a letra C vai falar para nós o seguinte, que a Isabel assistiu a 2 filmes. Um de 60 minutos e o outro de 90 minutos. Quanto tempo em horas Isabel gastou para assistir aos filmes? Vamos fazer uma conta? 60 minutos mais 90 minutos dá quantos minutos? Se eu pegar 60 com 90, o resultado dará 150 minutos. Agora, como eu vou transformar os 150 minutos em horas? Sabendo que uma hora tem 60 minutos, então eu vou dividir 150 por 60, tá? Para eu saber a quantidade de horas. Ao fazer essa divisão, eu vou obter o resultado de 2 horas e meia. Tá? Na minha continha, eu vou perceber que o resultado dessa divisão vai dar 2,5. Você pode até fazer na calculadora para conferir. Vai dar 5. O 5
no numeral, no sistema de numeração decimal, ele é sempre a metade, porque é decimal. Então, é do 1 ao 10, ele vem sempre na metade, não é? O 5 é a metade. Só que em horas, nós não contamos do 1 ao 10 ou do 1 ao 100. Nós contamos do 1 ao 60. Do 1 ao 60, qual é a metade de 60? 30. Então, esses 2,5 equivalem a 2 horas e 30 minutos. 2 horas e meia, certo? Agora, olha só. Claudete precisa chegar à escola ao meio-dia. Faltam 20 minutos para o meio-dia. Que horas são? Se faltam 20 minutos para o meio-dia, eu vou tirar do meio-dia 20 minutos. Dará 11 horas e 40 minutos. E essa é a resposta a este exercício. Ok? Vamos para o próximo. Agora, esta página vai trazer para nós alguns exercícios para nós fazermos a decomposição de números. Tá? Aí aqui mostrou um exemplo de como nós vamos decompor o número 7.894, que ficaria da seguinte maneira: 7.000 unidades inteiras, 800 unidades inteiras, 90 unidades inteiras e apenas 4 unidades. Okay? Agora, baseado nisso, nós vamos decompor os números a seguir, tá? Nas suas diversas ordens. Então, aqui está a divisão deste número, a decomposição, aliás. A letra B, esta é a decomposição desse número. Na letra C, segue a decomposição deste número. E na letra D, decomposição deste número. A letra E está mostrando também a decomposição desse número. Ok? Confiram aí a decomposição com o que vocês fizeram e observem sempre que se eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, eu tenho 5 ordens, então acaba sempre resultando números inteiros de cada ordem. Né? Apenas a última unidade que não é inteira, que é a quantidade exata da unidade que tem na primeira ordem, certo? O exercício 1, nós decompomos o número. Já no exercício 2, nós vamos compor os números. Como assim? Nós vamos somar esses números que nós separamos, certo? Então, a composição dos números 2.385 daria este. Da letra B, daria este. Da letra C, daria este. E da letra D, daria este. Então, a composição é uma adição. Okay? A decomposição é uma quebra dos números. Eu vou separar os números nas suas ordens. Não é uma subtração. É a separação conforme a ordem de cada número, certo? O exercício 3 está falando que em cada um dos números abaixo, qual é o valor do algarismo 3? Então, vamos analisar o 3 em cada um. A letra A está aqui, na letra B está aqui, na letra C está aqui e na D está aqui. Então, qual é o valor posicional dele? Se ele está aqui, na terceira ordem, ele equivale a 300 unidades. Ou o valor dele, a grandeza dele é de 300, certo? Na letra B, equivale a 3 unidades. Na letra C, 3.000 unidades. E na letra D, 30. Observe que no local que nós colocamos o número, na sua ordem, é a grandeza que ele vai possuir. Unidade simples, 1. Dezena simples, 10. Centena simples, 100. Unidade de milhar, 1.000. Como equivale ao número 3? 3, 30, 300, 3.000. Certo? Vamos agora para o nosso próximo exercício, que está falando que aos sábados o senhor Carlito faz o controle do que há no estoque e o que precisa repor à sua mercearia. Então aqui pediu para nós calcularmos e respondermos. Quantos pacotes ele precisa comprar, sendo que ele
contou 643 pacotes de feijão, só que ele precisa ter 1.000 em estoque. Ele precisaria comprar 357. E na letra B, dos 300 de café, restaram 143. Quantos foram vendidos? 157. Tanto na letra A quanto na letra B, eu preciso fazer uma subtração. 1.000 menos 643, 300 menos 143. Já a letra C está falando dos 1.500 pacotes de bala, 420 são de chocolate, 290 de morango. E os restantes são de abacaxi. Quantos são os de abacaxi? Eu vou fazer a mesma coisa. 1.500 menos 420 menos 290. Ou eu vou somar 420 com 290 e o resultado dessa soma vou subtrair 1.500 do resultado dessa soma. E vai dar 790 pacotes. Tanto uma maneira quanto a outra eu consigo fazer para resolver este meu problema. Percebam que eu tenho várias opções para chegar em um único resultado. Tá? A letra D fala para nós que no estoque há 640 pacotes de feijão preto, 548 de feijão branco. Quantos feijões pretos há a mais que o branco? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma subtração dos 640 do 548 e vou obter, então, 92 pacotes a mais. E este é o resultado deste exercício. Percebam que aqui eu tenho que fazer tudo sempre uma subtração. Certo, pessoal? Nessa página aqui, a gente vai ver que o Rafael precisa trabalhar no departamento de estoque de um mercado chamado Primavera. E ele precisa fazer o levantamento de algumas mercadorias. Então vamos ver. Na letra A está dizendo que no mercado há 7.213 latas de molho de tomate. Ele comprou algumas e ficou com 9.045. Quantas latas ele comprou? Nós vamos aqui também fazer uma subtração. Subtrairmos do número 9.045 às 7.213 que ele já tinha. E a gente viu que o resultado das latas que ele comprou, 1.832. E a letra B já fala que no decorrer da semana foram vendidas 2.389 latas de óleo. E no fim de semana havia 8.125. Quantas latas havia no total antes de serem vendidas essas quantidades? Aqui nós vamos fazer uma adição. 8.125 mais 2.389, que equivale a 10.514 latas. No exercício 2, nós vamos ver que tem 2.500 peças de bandejas descartáveis e que nessa semana o Rafael estimou as quantas serão usadas diariamente. Então ele fez uma estimativa. Segunda-feira vai usar essa, quantidade terça essa, quarta essa, quinta essa e sexta-feira essa. Então agora, qual o total de bandejas que serão utilizadas a semana toda? Para eu saber isso, é só eu fazer a conta a soma desses cinco números utilizados aqui. Segunda a sexta. Então, eu vou somar 461 mais 359 mais 425 mais 501 mais 467. Eu vou obter o total de 2.213 bandejas descartáveis. Aí que está falando. Há estoque de bandejas descartáveis para essa semana? Sim, por quê? Quantas ele comprou? 2.500. Haverá sobra? Sim, também haverá sobra. De quanto? Eu vou pegar 2.500 bandejas, vou subtrair por 2.213
e vou obter o total de 287 bandejas descartáveis. Então, esta será a sobra que ele terá, ok? Então, essa é a resolução desses probleminhas. Espero que vocês tenham conseguido resolvê-los. E vamos para a nossa última página. Aqui está falando que, para conferir os pacotes de arroz, o Sr. Carlito colocou 8 pacotes em cada caixa e encheu 12 caixas. Quantos são os pacotes de arroz? Aqui eu tenho que fazer um problema de multiplicação. Eu vou multiplicar 12 caixas por 8 pacotes e vou obter o resultado de 96 pacotes. Já o exercício 2 está falando que ele contou 12 caixas de latas de suco e em cada caixa estão dispostas em 3 fileiras e 5 colunas. Percebam que aqui a gente lembra lá da organização que nós fizemos da malha quadriculada para podermos fazer a multiplicação. Aí aqui nós vamos fazer a mesma coisa, olha. Então, quantas latas de suco tem ao todo? 12 latas de suco, dispostas em 3 fileiras e 5 colunas. Então, eu vou fazer a multiplicação disso. E depois dessa multiplicação, eu vou ver que ele teve 12 caixas. O resultado dessa multiplicação, eu vou multiplicar de novo pelo 12. E vai dar o resultado de 180 latas de sucos. Este é o resultado que eu vou obter, certo? Cada pacote de arroz tem 5 quilos. Cada pacote de feijão, 2. Seu Carlito comprou 23 pacotes de arroz e 28 de feijão. Quantos quilos de arroz e de feijão há no estoque? Para eu saber, é só eu multiplicar os pacotes de arroz pela quantidade de quilos, que vai dar este resultado, 115. Os pacotes de feijão com a quantidade de quilos, que eu vou obter essa quantidade de quilos de feijão. 115 quilos de arroz e 56 de feijão. Os 116 pacotes de queijo ralado foram colocados em caixas que cabem 10 pacotes. Quantas caixas ele preencheu? Então, eu vou dividir 116 por 10. Aqui eu vou fazer uma divisão. Nós ainda não revimos esse conceito, mas você já aprendeu isso nos anos anteriores. Então, eu tenho que pegar 116 pacotes, dividir por 10. Quantas caixas foram preenchidas? 11 caixas. Se eu fizer 11 vezes 10, vai dar 110. 110 para 116, ficaram faltando quantas ainda? 6. Então, sobraram 6 pacotes que ficaram fora de caixas, certo? Essa é a resposta do exercício 4. É uma divisão que eu tenho que fazer. Agora, o 5. Na venda, há 5 sabores de sorvete diferentes. E o freguês decide se quer com ou sem cobertura. Lembra daquele exemplo que nós fizemos na nossa aula, tá? De quantas maneiras diferentes é possível escolher um sorvete? Então, vamos lá. Aqui fala que eu tenho 5 sabores diferentes e eu posso estar com cobertura ou sem cobertura. Olha que interessante. Se eu tenho 5 sabores diferentes, tem 2 opções. Então, quantas maneiras diferentes? 5 vezes 2, que dá 10 maneiras diferentes. E essas são as respostas ao nosso exercício. Espero que você tenha conseguido entender, tenha revisto e relembrado tudo aquilo que nós falamos. Espero vocês para a nossa próxima aula. Bom descanso a todos. Até mais, pessoal.